Shalom, shalom a todos. Direto da praça para fazer a leitura da carta aos Gálatas. Na realidade é uma carta que foi mandada para as igrejas da galáxia. Não foi para uma igreja só, foi para as igrejas da galáxia. Então por isso que chama aos Gálatas, ok? O apóstolo Paulo escreveu para alertar aquele povo, porque eles tinham recebido o evangelho pela graça e agora eles estavam acreditando em falsos pregadores que ficavam dizendo: olha, se você não fazer isso, não fazer aquilo, você não vai ser salvo. Olha, você tem que fazer os costumes judaicos, porque senão vocês não vão ser salvos. E começou a fazer a cabeça daquele povo. Tanto que Paulo foi preciso chamar a atenção deles seriamente. Seriamente. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 2. Ok? Capítulo 1 e 2 já está aí. Veja lá no YouTube, tem o meu canal Bíblia Diária Helena. Para honra e glória no nome de Jesus. Ok? Não paga nada. Só dá um clique lá em se inscrever. Não paga nada. Louvado seja Deus. Vamos lá. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. 14 anos depois. Então, Paulo falou que, lá depois no capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo fala, quando ele se converteu, que foi o próprio Senhor Jesus que apareceu a ele de verdade, literalmente, não foi enganação. Paulo era um homem muito sincero. Ele matava pelo amor a Deus. Ele não tinha medo de ninguém. E um dia Deus falou para ele: Paulo, não é por aí, Paulo. Paulo, agora eu tenho um novo caminho para você, Paulo. E quem lê Atos 9 vai ver a história do apóstolo Paulo, ok? E aí, Deus seja louvado. E aí, o apóstolo Paulo fala que ele nem foi para Jerusalém, não. Ele ficou 3 anos na Arábia. Teve uma vez que ele foi em Jerusalém, ficou 15 dias. Quando ele voltou da Arábia, ele foi em Jerusalém, ficou 15 dias e viu o apóstolo Pedro. Teve outra vez que Paulo vai em Jerusalém, mas fica preso 2 anos, porque isso aí está escrito lá no livro de Atos. E aqui ele fala que 14 anos depois ele subiu outra vez em Jerusalém. E eu acho que ele ficou preso dessa vez aqui, 14 anos depois, viu? Porque aqui no capítulo 2 já fala, 14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. E eu creio que foi dessa vez que ele ficou preso, que depois ele foi para Roma, ok? Então, como eu já falei, a experiência do apóstolo Paulo era ele direto com Deus. Ele viu o mundo espiritual, ele foi no céu, ele viu Jesus. Ele viu a glória de Deus. Ele não precisou de ter a escola dos mestres apóstolos para ensinar ele. Ele não precisou disso. Ele não precisou fazer um curso de teologia X. Ele não precisou disso. Aleluia. Ele só precisou ter o contato com Jesus. Vamos continuar aqui. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Okay? Então ele foi lá também pregar em Jerusalém. Versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ok? Não precisava circuncidar. Ele levou Tito. E Tito não precisou circuncidar. É isso que ele está falando. Tito se converteu a Cristo. Era grego. E não precisou circuncidar. Vamos lá, versículo 4.
E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, essas pessoas que elas ficam colocando muitas regras para vocês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vai para o Evangelho, vai para a Carta dos Apóstolos. O que ele está pedindo? Essa que é a doutrina dos cristãos. Gente, enquanto o povo não aprender a ler a Bíblia, vai quebrar a cabeça, vai ser escravo dos outros. Porque a doutrina da igreja está na Nova Aliança. A doutrina da igreja está no Evangelho e nas cartas apostólicas. Enquanto a pessoa não conhecer isso e levar a sério, ela vai ser escrava dos outros. Porque as pessoas, os seres humanos, inclusive de igrejas, de congregações, de sinagogas, elas gostam de escravizar as pessoas debaixo do que elas creem. Tem que ser conforme elas creem. É só vocês observar, gente, as igrejas. Não estou falando de igreja aqui não, gente. Estou falando para vocês lerem o Evangelho. Porque se a igreja não estiver pregando conforme o Evangelho, se você conhecer, você vai saber. Agora, se você não conhece, como é que você vai saber? Depois não adianta sair falando mal. Então ele falou, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Você faz parte de algum ministério que está te reduzindo à escravidão? Você conhece a verdadeira doutrina da igreja? Vamos lá, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo falou, a gente não se submete a esse povo. Ah, mas fulano é rebelde, irmã Helena é rebelde. Não. Abaixo de Jesus, o meu apóstolo é Paulo. Abaixo de Jesus. E ele está falando que o Senhor nos chamou para liberdade, não para escravidão. Vamos continuar a leitura? E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ah, os grandes sábios de Jerusalém. O apóstolo, que o apóstolo Paulo está falando aqui, nem mesmo os apóstolos, gente. Nem mesmo os apóstolos, ele não se prendia. Nem mesmo os apóstolos. Ele mudou totalmente. Aquele dia que ele encontrou com Cristo na estrada, que ele caiu por chão com uma luz forte, consegue 3 dias, precisou de um cristão para orar por ele, para ele voltar a enxergar. Ele mudou completamente. Acredite se quiser. Agora, se você não conhecer a nova aliança, você vai acreditar em tudo que as pessoas falam por aí e vai se tornar escravo delas. É sério. Teve uma igreja que diz que todo mundo tem que estar, se não estiver debaixo da autoridade de Pedro, o Pedro X de hoje, ok? Que na realidade não é Pedro, mas criaram e põe todo mundo debaixo desse jugo. Mas Paulo está falando que não é para ficar, que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Não, mas se você não estiver debaixo do jugo do Pedro de hoje, você não faz parte da igreja de Cristo se você não estiver debaixo do jugo do Pedro de hoje. Vocês sabem que é o Pedro de hoje que eu não vou falar. Vocês têm que ser um pouco mais esperto, conhecer um pouco da história da religião, da época de Cristo até agora. Vamos lá, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão é quem não circuncisa, ok? Da incircuncisão, me foram confiados como a Pedro, o da circuncisão. Então,
Pedro pregava circuncisão. Pedro pregava só para judeu. Ele pegava a circuncisão. Continuou, o povo de Pedro continuou circuncidando. Era para todo o Vaticano ser circuncidado, né? Já que ele disse que segue Pedro. Mas enfim, é só para vocês verem que o que diz não é a realidade. Ok? Então era para todo mundo ser circuncidado. Já que fulano lá é Pedro, então era para todo mundo ser circuncidado. Porque Pedro pregava a circuncisão. Mas Paulo falou, não, o evangelho que foi me dado não precisa de circuncisão. Então por isso que nem Pedro e Paulo dava certo pregar junto. Porque Pedro pregava que as pessoas tinham que circuncidar. Mas Paulo falava que não precisava. Para ser de Cristo não precisava circuncidar. Vamos lá. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Deixa eu explicar melhor aqui, gente, para também vocês não confundirem. Os judeus, até hoje eles fazem isso, os fiéis, quando eles se convertem, mesmo convertidos a Cristo Jesus, eles continuam fazendo a circuncisão. Quem sabe o que é a circuncisão, pesquisa aí. É coisa para homem, não é nem para mulher. Mas os judeus, eles continuavam fazendo circuncisão. Pedro era o apóstolo deles. Mas quando foi para pregar para os gentios, o Senhor Jesus não exigiu circuncisão dos gentios. E escolheu o apóstolo Paulo para ser apóstolo dos gentios. E por que aquela igreja X que diz que é mãe, ficou debaixo do jugo de Pedro? Então era para eles serem judeus e por ser circuncidados. Tem alguma coisa estranha, vocês não acham, não? Legal. Vamos lá. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé, estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. A destra é direita, viu, gente? Da comunhão. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, olha só, gente, sabe quem que foi para pregar para os gentios? Paulo, Tito, Barnabé, Silas. Esses foram os pregadores dos gentios. João, Pedro e Tiago continuou pregando para os judeus e continuou aceitando a circuncisão. Ok? Então, por isso, se você, até mesmo na nova aliança, não souber diferenciar a doutrina para os gentios e a doutrina para os judeus, até você vai fazer confusão. E eu vi um monte de gente fazendo. Agora depois começou essa história de messiânico, de nazareno. Gente, eles querem que todo mundo fique ali na doutrina de Pedro. Mas a doutrina de Pedro era para os judeus. E a doutrina de Paulo é para os gentios. Por isso que essa confusão aí que as pessoas não entendem. Está aqui escrito, gente. Leia Gálatas. Ok? Olha aqui. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, Cefas é Pedro, e João, o que escreveu o Apocalipse, ok? Que eram reputados colunas da igreja, colunas da igreja. Pedro era a principal, lembra? O Senhor Jesus fez dele coluna. Porque uma pedra, né? Uma pedra, a coluna de verdade é Cristo, viu, gente? Que é a pedra da esquina. Eles eram uma coluninha. Me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, ok? Sentar à mesa, destra da comunhão, sentar à mesa com eles, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles decidiram ali, olha, vocês vão pregar para os gentios. Você, Paulo, você disse que não precisa a circuncisão para os gentios, você continua pregando para os gentios. Nós vamos pregar para os judeus. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Olha só,
O apóstolo Paulo foi lá em Jerusalém, encontrou com todos eles, resolveu o problema, tá bom. Pedro falava, não, tem que continuar circuncidando. Ok, Pedro. Pedro era polêmico com o seu Jesus, né? Tá bom, Pedro. Então você continua aí mandando seu povo fazer a circuncisão. Agora Paulo falando, eu vou pregar os gentios e para os gentios Jesus não exigiu circuncisão. Ficou tudo bem ali entre eles. Aí os apóstolos conversou com Paulo, os outros falaram, olha, a gente só pede a vocês que não esqueça dos pobres, ajude os pobres. Ok, Paulo falou ok, não vou esquecer de ajudar os pobres. E depois tem ali em Atos 15, fala que os gentios também não era para comer o sangue da carne e não ter idolatria, então não ter relações sexuais ilícitas. Eram as regras do gentio, ok? É claro que o gentio não vai roubar, não vai matar, não vai... É claro que isso daí a gente já sabe que faz parte da vida honesta de um cristão. Ok, gente? Eu nem discuti isso. Mas o que eu quero dizer é isso. Mas aí Pedro foi lá, fora de Jerusalém, em Antioquia. Chegou lá, teve problema. Porque quando Pedro chegou lá, ele se escandalizou. O Pedro se escandalizou e o Pedro queria que os crentes de Antioquia fossem igual os de Jerusalém. E aí deu uma briga lá. Depois a gente continua sobre esse assunto. Eu preciso ir embora que já começou a dar uns pingos aqui de chuva. Ok? Paz, shalom, até qualquer hora.